Esse podcast é apresentado por Tivo, tecnologia para transformar, com o patrocínio de WatchGuard, segurança inteligente de forma simples. Quem cuida daquilo que entra e sai da nossa casa precisa ser alguém de confiança, certo? Certo. E também que saiba o que é importante e o que precisa estar autorizado nesse tráfego. Por isso, o nome desse episódio faz analogia a um porteiro de condomínio. E isso tem a ver com firewall. Isso, firewall. E para falar desse assunto, eu tenho 3 convidados. Bom, então vamos lá. Apresentação. Meu nome é Richard Fortes. Eu sou diretor de vendas para a América Latina na WatchGuard Technologies. É um fabricante americano de soluções de segurança da informação. Também está aqui o Jean Gassen. Eu sou supervisor de TI da Alisul Alimentos S.A., então hoje eu sou responsável por toda a infraestrutura da empresa, né? Assim como rede, segurança e projetos. E a gente gerencia 38 filiais. E quem fez o projeto de firewall para a empresa que o Jean trabalha foi o Felipe Silva, analista de projetos de segurança nativo. Como é que eu vou dizer assim? Eu sou bem apegado com meus projetos, assim, então eu gosto de fazer eles desde o início ao fim e sempre entregar de modo que o cliente sempre dê um feedback porque ele vê que é algo que ficou com uma boa qualidade, entendeu? Olha aí, ó. E tem até áudio para comprovar. Foi o Felipe. Entendeu super bem. Tá sempre disposto, não tem hora. Já tive caso que precisei dele na madrugada, ele nos atendeu bem de boa, bem tranquilo. Ele é um baita profissional mesmo. Pronto. Agora com todo mundo apresentado, a gente já pode começar. Esse é o podcast A Vida é Mesmo Digital, simplificando a segurança da informação. Para falar sobre segurança da informação de um jeito simples, mas não simplista. Para você entender a importância desse tipo de segurança, assim como já entende a necessidade de fazer um seguro de carro ou de ter fitas antiderrapantes nas escadas da sua empresa, por exemplo. São seguranças diferentes, né? Mas ambas são seguranças necessárias. Tá me entendendo? Vamos juntos que eu te explico melhor no caminho. Então, o conceito de firewall, né, vamos começar pela nomenclatura, né? O firewall é essa palavra americana que na tradução livre seria uma parede de fogo, mas na verdade não é, né? Seria mais uma parede corta-fogo, aquela parede que a gente tem nos edifícios, nos prédios comerciais, geralmente para isolar e impedir que o fogo se propague entre os cômodos, né? Então, que ele fique retido ali, muito comum em edifícios ali na escada, né? Do hall para a escada, para que as pessoas possam circular pela escada e o fogo não atingir, né? Então, é uma parede contra fogo, essa seria a tradução. Mas o conceito é esse mesmo, da parede corta-fogo, né? Impedir que uma coisa má atravesse para o outro lado, né? De uma região para outra. Os firewalls eles surgiram como software inicialmente, mas em seguida já como appliance, quando você tem um hardware junto, ali no final dos anos 80, já há bastante tempo, à medida que os computadores começaram a ser conectados em rede. Então, quando os computadores estavam trabalhando isoladamente, né, quem tinha um computador em casa e ele estava isolado do mundo, não tinha preocupações de segurança, não tinha preocupações de nenhum tipo de dano, ataque, invasão ao seu computador, porque ele estava isolado. À medida que os computadores começaram a se interconectar, né, surgiu a preocupação, então, de que alguma informação de fora, uma informação maliciosa, né, pudesse causar dano àquele computador chegando pela rede, ou uma informação interna pudesse sair inadvertidamente daquele ambiente. Então veio essa preocupação e foram criados esses elementos de firewall, então com esse nome visando fazer referência ali, essa analogia com uma porta contra fogo, né? Basicamente, no início, o que o firewall fazia era uma coisa muito simples de fazer uma conferência que a gente chama de porta e protocolo, que é o básico da comunicação de uma rede. O tema de hoje é firewall, como já disse o Richard, e a gente vai usar algumas analogias, metáforas para te ajudar a entender sobre esse assunto. A gente usa muito, por exemplo,
como o muro de um castelo, né? Um castelo medieval, que é um conceito que todo mundo conhece. Você tem aqueles muros, né? A cidade é cercada por um muro para impedir que os invasores entrem. Também que as riquezas da cidade não saiam sem autorização, né? Então, que ninguém roube alguma coisa da cidade e retire dela. E você precisa, nesse muro, ter um grande portão, né? Normalmente um portão de ferro ou aquelas pontes que abaixam em cima do rio, aquela coisa que todo mundo conhece. É ali que está basicamente representado o firewall, né? Tudo fica protegido e aquele portão, então, ele dá acesso. Por que ele dá acesso? Porque se você fechar o muro inteiro e não tiver um portão, quem está dentro da cidade vai morrer de fome, né? Vai morrer sem suprimentos, né? Você precisa que quem está trazendo alimento para a cidade, por exemplo, pensando que o alimento é produzido no campo, que ele possa ter livre acesso para entrar com as mercadorias dentro dos domínios, né, do castelo. Então, esse portão tem essa finalidade, né, inicialmente. Está acompanhando o raciocínio? Uma portaria, um portão onde alguém controla, toma nota e autoriza tudo que entra e tudo que sai do portão para lá. Essa é a grande analogia do firewall, né? Você tem uma porta no castelo e aí o rei, ou a pessoa responsável, né, o administrador ali, ele vai definir então um conjunto de regras para dizer quem pode sair do castelo e quem pode entrar no castelo, né? Então é aí que o firewall apareceu, né, como um appliance, um equipamento que era responsável por interconectar as redes, ficar nesse meio do caminho, inicialmente como ideia geral bloqueando tudo, a não ser as coisas que tivessem permitidas por um conjunto de regras, né? Então, nesse exemplo, você vai dizer, olha, tudo que for dos camponeses, alimentação e tudo mais, pode entrar, né? Efetivamente, uma pessoa que é estranha não pode entrar, né? Então, seta ali um conjunto de regras para que os guardas do portão, os responsáveis, façam esse controle, né? Então, esse é o conceito geral de firewall, original, né, da sua primeira geração, assim, lá dos anos 80, dos anos 90. Essa é a ideia geral. Segurar o que não é permitido e, através de um controle, um conjunto de regras, fazer um controle do que é permitido e deixar sair e deixar entrar, né? O Felipe também tem uma analogia para o firewall. Eu uso a analogia que é como se fosse o firewall é as portas e a janela da casa. Só que o que eu digo para ele assim, tu pode, sem ter um firewall, tentar fechar essas portas e janelas, mas o usuário, ele sempre tem uma chavezinha para abrir alguma delas. É muito fácil ele fazer isso. E num exemplo bem prático. Então, eu sempre dou um exemplo que é bem comum acontecer em alguns ataques focados, às vezes, na parte financeira da empresa. Eu sempre dou um seguinte exemplo. Pensa o seguinte, hoje, você não tem um firewall aí, e aí o seu usuário do financeiro, ele vai acessar a página do banco para fazer um pagamento. Se você não tem um firewall que valida se aquela página, de fato, é a página do banco, pode ser que a máquina da pessoa está com algum vírus, ela acha que é a página do banco, ela visualiza como página do banco, bonitinha, coloca ali as credenciais dela, dá um erro para acessar, pronto, ali os caras já têm as credenciais dela. Então o firewall, aí ele já estaria bloqueando, porque ele consegue identificar se aquela página é uma página fake, é uma página que tem alguma vulnerabilidade, é uma página que recentemente já foi avisada em algum outro provedor de firewall, que é uma página que foi hackeada. Então esse é um dos exemplos que eu dou, né? E como tudo na tecnologia, em específico na segurança da informação, o aprimoramento do firewall também cresceu. Ao longo desses 30 anos, desse tempo todo de desenvolvimento dos firewalls, eles foram evoluindo rapidamente. Hoje, normalmente, se atribui aos firewalls uma quarta geração, como se eles já estivessem na quarta geração de desenvolvimento. Dependendo da fonte que você vai consultar, mas a maioria fala em quarta geração. Natural, porque os controles foram precisando de mais detalhes, né? Então, coisas que a gente chama de um estado do pacote, da conexão, foram sendo analisadas. O firewall foi diferenciando se aquela conexão era uma conexão nova que estava se originando ou se era uma conexão que já estava estabelecida, e aí se tem uma maior tranquilidade. Várias pequenas coisas foram começando a ser analisadas, as aplicações que estavam gerando essas conexões, e aí ele foi evoluindo, né? À medida que o hardware também desse equipamento foi evoluindo, foi permitido que ele fizesse mais e mais coisas, né? Então hoje o firewall, ele é o que a gente chama de um equipamento unificado,
que tem uma série de soluções ali dentro daquela caixa, fazendo uma série de coisas diferentes. Então, a função de firewall, propriamente dito, é uma delas, mas ele foi ganhando outros módulos, vamos dizer assim, outros, né, subprodutos. Um que é muito conhecido na área de segurança da informação é o IPS, que é o Sistema de Prevenção de Intrusão, né? Então, é um cara que vai ficar só atento a invasões no sistema, né? Então, você imagina no exemplo do portão do castelo, o firewall, ele está seguindo aquelas regras e está olhando ali quem pode, quem não pode, deixando o pessoal entrar, deixando o pessoal sair. Mas tem um cara lá no canto do muro que ele botou uma escada e está subindo lá. Então, ele já está longe do pessoal do portão ali. Criou-se ali um outro sentinela, uma pessoa que fica olhando tentativas de invasão, né? E aí já não está muito relacionado às regras que estão ali no portão, né? Então esse é um exemplo, né? Tem módulos que tratam, por exemplo, do controle do vazamento de informações, que a gente chama comumente de DLP. Então seria uma inspeção só para ver se nada indevido está deixando o castelo nesse caso, né? Seria assim, todas as carroças que estão saindo do castelo teriam um fiscal na frente do portão, levantando as cobertas, olhando tudo dentro da carroça para ver se ali não tem um tesouro real que está sendo roubado, por exemplo, né? Então você vê, pareceria que a grande preocupação do portão é não deixar ninguém entrar, mas essa é uma preocupação. Então uma companhia tem seus segredos industriais, fazer com que esses segredos não deixem a companhia para um concorrente, por exemplo, né? Então esse módulo de controle de vazamento de informação, ele trata disso. A gente tem módulo que trata de antivírus, igual a gente tem os antivírus dos nossos computadores, né? Que basicamente ficam de olho para ver se tem algum vírus, né? Um código malicioso ali. No firewall a gente também tem módulos desse tipo, então eles vão ficar olhando se na passagem das informações pela rede ali tem algum vírus embutido naqueles dados que estão trafegando, né? E aí eliminando. Então tem uma série de controles, né? Controles que a gente chama de controles de aplicação, que vão olhar que tipo de aplicativo está sendo usado. Então isso é muito, muito comum hoje em empresas, né? Que querem ter um controle sobre a produtividade, por exemplo. Então vamos dizer assim, olha, eu não quero que durante o trabalho uma pessoa do meu time, da minha empresa, use, por exemplo, games no computador, ou um Facebook, sei lá, um Twitter, ou um Instagram, por exemplo, né? Às vezes a pessoa ali é uma pessoa que emite notas fiscais, então ela não tem nenhuma relação com redes sociais. Então o firewall pode fazer um controle de aplicação e dizer, olha, pessoas do departamento de marketing e jornalismo podem usar redes sociais, mas as pessoas que estão no chão de fábrica ou que estão aqui emitindo uma nota fiscal não tem nenhuma relação. Então eu vou proibir esses aplicativos de se conectarem com o mundo exterior, né, quando vindo dessas pessoas, quando vindo no horário de trabalho. Pode ser que você pode fazer uma regra que na hora do almoço, por exemplo, é liberado. Então, o firewall tem diversos papéis hoje em dia, né? Nesse episódio, novamente, a gente diz: é preciso investir em segurança da informação porque, evidentemente, há riscos. E é sempre melhor evitá-los. Geralmente, quando a gente fala agora em ransomware, dá um susto nos nossos clientes, tá? Porque ransomware é uma questão assim, se tu não tem um bom backup, um ambiente de disaster recovery, e tu pegar um ransomware, possivelmente tu conseguir recuperar aqueles dados, ou ter que pagar, são ou meses de serviço, ou bastante coisa vendida aqui para te pagar aquele serviço. Então, assim, geralmente acontece com nossos clientes eu falo sobre a licença Total Security, que ela tem uma feature que é anti-ransomware, que esses dias num outro cliente a gente implementou aí, ele não tinha Total Security, tinha a Basic, colocamos a Total, o timing foi tão perfeito que a gente colocou a Total na quinta, na sexta ele teve uma tentativa de invasão de ransomware, e a feature que a gente chama de TDR, Threat Detection and Response, isso, o nome dela é Threat Detection and Response, ela barrou o ransomware. Claro, esse cliente tem uma boa política de backup, tem um ambiente, mas enfim, ia dar uma dor de cabeça para ele, né? Até voltar backup, enfim, né? Ia ter alguma perda de dinheiro ali, com certeza, né? Para reforçar essa importância, vamos ouvir o Jean. E daí a WatchGuard, ela entrou na Alisul devido a uma demanda que a gente tinha de uma defasagem na rede de equipamentos, tá?
e a gente não tinha confiabilidade nos nossos links, tá? Eles viviam caindo, os equipamentos não faziam a contingência, fora a segurança que estava meio defasada. Na prática, alguma atividade cotidiana de trabalho estava acontecendo, fosse um processo de escritório ou de esteira, e era interrompido pela queda de links. Isso? Isso, e não tinha horário, era de madrugada, então nós da TI praticamente nem dormia mais. Porque às vezes era 2, 3 horas da manhã, o pessoal ligando para nós que estava fora e não podiam usar o sistema nos carregamentos, porque aqui os turnos são 24 horas. 24 horas porque eles lidam com alimentos. Isso mesmo, é uma empresa de alimentos e sim, esse setor também precisa de segurança da informação. Porque essa proteção precisa estar presente em todo tipo de empresa. Gigantes de tecnologia, mas também escritórios de advocacia, lojas de roupa ou consultórios de dentista. E no próximo episódio a gente vai ouvir uma história onde a segurança adequada teria feito uma enorme diferença e evitado uma grande dor de cabeça em um local como esse, um consultório de dentista. Ou seja, a segurança da informação não é só para a empresa de tecnologia, é para todo mundo que, como o próprio conceito diz, lida com informação. A Lissu ela é uma empresa de ração animal. Então a Lissu trabalha com insumos e pet, e em relação à segurança, ela é importante para tudo, né? Um exemplo para nós aqui de segurança da informação é toda a carta de clientes, fórmulas de rações, dados privativos, faturamento, estatística e por aí vai. Teve fases, tá, que chegava a cair na madrugada e a gente demorava para subir e atrasava todo o carregamento. Então o prejuízo era muito mais do que o investimento que a gente fez, né? Antigamente tu tinha que desembolsar uma grana que seria um carro popular aqui no Brasil, tá? Mas o que acontece? Antigamente tu tinha que comprar, por exemplo, pegar o Fire, tu tinha que comprar a caixa, tinha que comprar a licença ali para 3 anos, 5 anos, então, e em dólar, né? Quando começou a estourar o dólar no Brasil, os players de Firewall, como a Watco, entre outros aí, principalmente a Watco que foi a pioneira, ela pensou o seguinte: não, vamos ajudar os clientes. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o distribuidor do Brasil, vamos dar as caixas para eles, ou cobrar um valor irrisório, vamos dizer assim, para alugar a caixa para eles, e a licença vamos fazer mensal. Então o cliente vai pagar, o cliente na ponta, em vez de ter que comprar tudo isso e desembolsar uma grana, o que ele faz? Ele só paga mensalmente por contrato o valor da licença. Pronto, não precisa mais ter um capex ali de desembolsar a grana para uma caixa, desembolsar a grana para a licença, tu paga mensal. Não quer mais usar? Pronto, tu cancela o contrato, a caixa volta pro teu provedor de firewall, e deu a licença, depois esse equipamento vai para outro cliente. Antigamente não, né? Antigamente o cliente morria com aquela caixa. O cliente lá no X cancelou o contrato e o outro cliente Y quer fechar um contrato, pronto, já vai para ele a caixa, né? Reutiliza a mesma caixa. Todo esse projeto aí, em conjunto com a Ativo, aí, nos ajudou a conseguir ter um pouco mais de tempo para outras demandas. Porque antes a gente estava aqui, em relação a links, todo dia a gente apagava incêndio, né? Tava virado uns bombeiros já. A gente teve uma mudança drástica mesmo. O case com a Watco Ativo na Lissu foi de sucesso. A maioria dos clientes nossos que a gente implementa e eles gerenciam, eles falam isso para nós também. Pô, é fato. É seguro, sim. É fácil de gerenciar, é fácil de implementar. A Watco conseguiu focar bastante nessa questão da console de gerenciamento deles ser amigável para alguém está começando na área de Firewall, entender a parte de redes, é fácil de entender. O Firewall tem todos esses papéis hoje em dia, né? Dar visibilidade, ajudar na produtividade, manter a segurança, né, dos ambientes. Então essa foi uma evolução grande que se obteve aí ao longo dessas décadas por conta também do avanço da capacidade do equipamento, né? Equipamentos e proteções aprimoradas nos últimos anos e o comportamento modificado nos últimos meses. Claro, e principalmente porque com a evolução tecnológica, você falou isso no começo, a pandemia mostrou isso, né? Que o mundo é digital e tudo mais. Você perder a sua capacidade digital, em muitos casos, pode ser perder tudo, né? Pode ser uma empresa deixar de existir, né? Então, se você perder aquilo que você tem, a sua imagem, ou a sua rede social, ou os seus arquivos, o que seja, isso pode ser a ruína da organização, né?
Então, um ataque, por exemplo, hacker, que sequestre os dados, né? Que sequestra ali os acessos aos seus arquivos, onde você não tem a capacidade de pagar pelo resgate e não seja bem sucedido, pode ser a ruína da empresa, né? A empresa pode acabar. Sem dúvida, é um dos elementos mais importantes hoje em dia para que uma empresa possa se manter funcionando adequadamente e tranquila, né? Um resumo geral, assim, o projeto para nós foi essencial. A gente não tem ideia de mudanças adiante, né? Só melhorar cada vez mais aqui dentro. Nos ajudou muito, muito em relação aos clientes de VPN, como assim nas fábricas também. São várias features que vai ajudar também. Então, tendo o backup, tendo um antivírus, tendo um firewall, nossa, a chance de pegar alguma vulnerabilidade dessa, algum ataque de ransomware, algum ataque de engenharia social é muito difícil, entendeu? E antes de encerrar, eu perguntei pro Felipe e pro Richard se eles lembravam de alguma história em relação a firewall que ajudaria a gente a ilustrar a importância dessa proteção. Eu me recordo alguns casos aqui. No Brasil, acho que em Ribeirão Preto, uma vez, fiz um evento para diversos clientes e a gente estava falando justamente sobre o ransomware, né? Que é esse código malicioso específico que você mencionou, onde há o sequestro de dados para se configurar uma recompensa, né? O ransomware, ele é o código malicioso específico que tem essa característica de invasão, sequestro de dados, né? Visando obter lucro dessa atividade, né? Visando obter uma recompensa, né? Então, eu estava num evento, a gente estava falando sobre isso, veio a parte de perguntas e respostas, e o pessoal começou a dar depoimentos sobre isso. Era bem quando o ransomware estourou, digamos assim, nas notícias, eu acho que há uns 3 anos atrás. Você veria assim, toda semana no Jornal Nacional uma matéria relacionada a alguém que tinha sido vítima de ransomware, né? Teve uma onda, digamos assim, de popularidade em um determinado momento. Então todo mundo queria perguntar, queria dar depoimentos, e aí um cliente grande, até o cliente, ele veio falar e falou assim: eu tive esse problema mês passado, né? Aí todo mundo, pô, você teve e tal? Ele falou assim: eu tive, eu não estava protegido adequadamente, sequestraram os dados da empresa e nos pediram 20 mil reais. Eu não lembro agora qual era o montante, e o pessoal falou, uau. E aí vai um parênteses interessante, que no caso do ransomware, o valor pedido sempre é um valor factível de ser pago, né? Você nunca vê um hacker invadindo uma empresa que fatura 1 milhão por ano de reais e pedir um resgate de 10 milhões de reais, porque é algo não factível, né? Não vai ser pago esse resgate, né? E aí ele estava falando, não, me pediram lá 20 mil reais de resgate e tudo, e eu paguei, né? Eu paguei e recebi o acesso aos meus dados, tudo certinho. Esse era o depoimento. E aí a pergunta que vem em seguida, ela falou assim, tá, e agora, isso já foi há um mês, né? Agora você já colocou seu firewall, já criou suas regras, já estabeleceu sua proteção. E ele falou assim, não fiz nada disso não. Aí eu falei assim, não fez nada disso há um mês já? Ele falou assim, mas o hacker prometeu nunca mais me sequestrar porque eu paguei o resgate. Esse era o depoimento do cliente, né? E eu falei assim, calma, deixa eu entender. Quer dizer, foi um acordo, vocês fizeram, quer dizer, você pagou os 20 mil reais e ele te deixa livre pro resto da vida. Aí ele falou assim, e vai cumprir tudo e tal. Eu falei assim, ele vai cumprir, mas o irmão dele que não fez o acordo com você, que também é hacker, vai te invadir daqui a 2 semanas. Ou a sogra dele vai te invadir. Quer dizer, ele não vai nunca mais te invadir, né? Se ele for o cara de palavra e tudo mais. É uma questão assim cultural, uma dificuldade bem grande. Claro que no evento tinha outras pessoas que acharam aquela declaração absurda, né? E entenderam o quão absurdo era, mas era uma empresa não pequena que deu esse depoimento, assim. Uma empresa de um porte médio já. E a história do Felipe, que envolve até a aposta, desmancha com um mito sobre a complexidade da implementação desse tipo de recurso. A gente foi implementar então o firewall nesse hospital, obviamente é muito crítico, né? É um hospital e já era em época de pandemia. E aí a pessoa do TI lá falou assim, cara, a gente vai ter que ficar aí umas 2 horas parados aí nessa implementação.
estou com medo e tal, né? Eu falei pro pessoal que ia ser mais ou menos umas 2 horas. Olha, cara, eu acho que vai ser uns 5 minutos, mais ou menos. A gente fez uma aposta. Eu e esse cara do TI, a gente joga o mesmo jogo online. Eu falei assim, cara, se eu em 10 minutinhos, nem isso, estiver tudo prontinho aqui, tiver tudo virado e nenhum problema, tu vai me pagar uma grana no jogo lá. Pode ser? Não, pode ser. Ele saiu da sala, eu já tinha deixado tudo instalado já no hack, né, o Article, só virei os cabos, ele voltou e falei, cara, tá pronto, mano. Ele, para. Eu falei, pode testar. Ele começou a testar, ele, desgraçado. Eu falei, ué, te falei. Ele não ia ser 10 minutos. E deu o quê? Deu 2, 3 minutinhos aqui. Foi tempo de eu virar os cabos e deu. Então eu ganhei aquela vez lá um dinheiro no jogo. Sei lá, era tipo R$40 no jogo. Só que eu sabia a resposta, eu sabia que ia dar tudo certo, entendeu? O porteiro do condomínio, guardas do castelo ou simplesmente firewall. Em resumo, proteja-se de forma completa. Termina aqui o 3º episódio da série A Vida é Mesmo Digital, simplificando a segurança da informação. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então procura aí e segue agora para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Castbox ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. A assessoria de produção foi da Monique Ávila, a quem eu agradeço demais. Semana que vem eu te espero para o último episódio dessa temporada, que é para falar sobre MFA, ou autenticação multifator. Até lá! Esse podcast é apresentado por Tivo, tecnologia para transformar, com o patrocínio de WatchGuard, segurança inteligente de forma simples.